Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Oi gente, tudo bem? Antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta, se está ouvindo pelo Spotify, se inscreve, segue o nosso podcast, também compartilha com outras pessoas para a gente poder cada vez mais ampliar essa rede de expansão da consciência. E o mais importante de tudo, também quero pedir para te comentar aqui embaixo o que tu tá achando dos vídeos, se tu tem alguma pergunta, se tu tem alguma dúvida. Gostaria de pedir também para vocês darem sugestões de temas, coisas que tu tem curiosidade, que tu gostaria que a gente abordasse aqui, coisas que tu não entende direito. Nada, nenhuma pergunta, ela é boba ou insignificante, tá? A gente não conhece absolutamente nada, mas a gente está sempre correndo atrás para tentar trazer coisas novas e principalmente coisas que tenham informações de fundamento e que sejam informações relevantes tanto para a nossa vivência aqui quanto para a vivência de vocês aí do outro lado, tá bom? O tema do vídeo de hoje é sobre desencarne coletivo. É uma coisa que gera bastante curiosidade em nós, e em nós eu digo nós todos, né? E para a gente poder entender o que é que está por trás dessas tragédias na visão espiritual. Porque quando acontece uma tragédia coletiva, que o desencarne coletivo ele é isso, né? É uma tragédia que atinge um grande número de espíritos e leva esses espíritos ao desencarne. Pode ser enchentes, pode ser terremoto, pode ser pandemia, pode ser um acidente, pode ser guerra. Quando acontece isso, a pergunta que surge é sempre a mesma. Por que Deus permite que isso aconteça? Como que Deus permite que algo tão ruim aconteça com as pessoas? Por que tantas pessoas precisam morrer ao mesmo tempo? E mesmo que a gente não esteja envolvido diretamente com isso, a gente também se comove, a gente se sensibiliza e sente muito a dor alheia. E, querendo ou não, a gente também entra nesses questionamentos do porquê, do qual motivo, qual a explicação para isso acontecer. E a espiritualidade, ela já vem há bastante tempo nos trazendo clareza sobre isso, sobre os desencarnes coletivos, né, por meio de médiuns, de psicografias, de missionários como Chico Xavier, por exemplo. E quando se trata disso, a espiritualidade, assim como qualquer outro assunto, né, a espiritualidade ela é sempre muito clara, nos dizendo que esses eventos, eles fazem parte de um plano maior, de uma lei maior, uma lei que é extremamente justa e misericordiosa, mesmo que para nós aqui, meros encarnados, pareça algo extremamente cruel. Mas para entender isso, para compreender, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça que nós não somos pessoas com uma alma. Nós somos espíritos tendo uma experiência terrena. E essa aqui é apenas uma, no meio de muitas que a gente já teve e que a gente ainda vai ter. A gente precisa, para poder entender essas questões, a gente precisa desapegar na visão material das nossas vidas e entender que a morte ela não é o fim, ela é só uma mudança, uma transição de plano. E que a vida, ela continua ininterruptamente. E, voltando pro assunto, né, pro tema que é o desencarne coletivo, como eu falei antes, o desencarne coletivo ele é quando um grupo de espíritos, pode ser dezenas, pode ser centenas, pode ser milhares, centenas de milhares de espíritos, retornam para o plano espiritual todos ao mesmo tempo, através de algo que acontece e atinge todos eles. Pode ser um desastre natural, pode ser acidente, tragédia, pode ser epidemia, pode ser guerra, enfim, seja lá o que for. Mas o que a gente precisa ter em mente é que nada é por acaso. Nada é coincidência, não existe acaso no universo. Porque a humanidade ela passa ciclicamente por períodos de purificação coletiva. São movimentos, são acontecimentos que são necessários para que a gente, enquanto humanidade, consiga reajustar coisas. Isso tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E esses desencarnes coletivos, eles fazem parte de um planejamento reencarnatório.
tanto para quem reencarna quanto para a família, para os amigos, enfim. A alma dessas pessoas, ela tá ciente que ela vai passar por tudo isso, porque as pessoas, tanto quem desencarna quanto quem acompanha diretamente tudo isso, quem é afetado diretamente, eles concordam com isso, como se fosse uma espécie de contrato, algo assim, um acordo, antes deles encarnarem, antes deles nascerem. Então eles estão cientes, mesmo que não conscientemente, mas sim inconscientemente, a alma deles, o espírito deles, sabe e concordou que iria passar por essas coisas. Porque tudo isso, essas tragédias, enfim, né, esses acidentes, por mais difícil que seja na nossa percepção, ou até mesmo do próprio espírito que está passando por isso, elas são oportunidades para que esses espíritos eles consigam quitar débitos coletivos que eles adquiriram em outras vidas, seja em guerras, em perseguições, em escravidões, enfim, em situações que essas pessoas eles fizeram muito mal para um grande número de pessoas, por exemplo. Então, lei da ação e reação. Fez lá atrás um mal muito grande para um grande número de espíritos e hoje desencarna dessa forma, entende? Não generalizando, claro, cada caso é um caso. E isso também é uma oportunidade de libertar grupos de espíritos que estão há muito tempo presos a um ciclo de dor, a um ciclo de culpa, a um ciclo de estagnação espiritual e conseguir movimentar os processos evolutivos desses espíritos que não estavam acontecendo naturalmente. E além do processo kármico natural, existe sim também a interferência das forças das sombras, de energias contrárias ou negativas, que se aproveitam do adormecimento da humanidade para poder potencializar o caos. Mas mesmo que para acontecer uma tragédia assim, exista a interferência das sombras, como por exemplo pode ser planejamento de magos negros, de feiticeiros, da própria energia draconiana, mas quando um desencarne coletivo acontece, isso não é visto pelo plano espiritual como algo caótico, desordenado ou injusto. Muito pelo contrário. Existe todo um movimento gigantesco do lado de lá para conseguir acolher esses espíritos, para amparar, para cuidar, para orientar e para reorganizar a trajetória, a jornada espiritual de cada um desses espíritos, desses seres que desencarnam. As colônias luminosas, elas entram em preparação e enviam as equipes de socorristas para resgatar e acolher esses espíritos muitos dias, semanas, até meses antes do desencarne coletivo acontecer aqui no plano físico. E como eu trouxe aqui antes, para muitos espíritos, um desencarne assim pode significar encerrar ciclos dolorosos, encerrar dívidas kármicas antigas, acelerar o próprio processo evolutivo que estava travado, mas para outros espíritos que desencarnam sem consciência espiritual, aí o impacto ele é muito maior. Porque quando você desencarna sem trabalhar a tua consciência espiritual em vida, você desencarna e precisa passar por processos de reajuste, processo de tratamento, o próprio processo de despertar e de enfrentar as próprias sombras, porque as sombras elas vão junto contigo, não importa. Então, mesmo que tu negligencie tudo isso, teu processo de despertar, o teu processo de expandir a tua consciência e de trabalhar as tuas sombras, mais tarde, menos tarde, vai chegar a hora. Vai chegar o momento de você parar de negligenciar, parar de fugir. É impossível fugir desse processo. Aí agora a gente pode se perguntar, né? Tá, mas e as pessoas que ficam? As pessoas que sobrevivem, né? Que são afetadas por um evento assim, né? Por uma tragédia dessas. Essas pessoas, elas não ficam por acaso também. Elas não são afetadas por acaso. Quem continua encarnado carrega também uma missão. A missão de cuidar, de ajudar, de reconstruir, de aprender o valor da vida, aprender o valor da solidariedade, da compaixão, mas principalmente olhar para tudo isso, olhar para a dor como uma professora e jamais como uma punição. Porque essas experiências extremas,
elas são muitas vezes chamados urgentes para que a pessoa ela consiga acordar para a vida espiritual, para a pessoa sair do automático da matéria e perceber que tudo que a gente vive aqui tem um reflexo direto no nosso espírito. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. E nós somos seres eternos, tendo uma experiência encarnatória no meio de dezenas, centenas, milhares de outras vidas que a gente já teve. Só que cada uma delas é única. Cada uma é uma grande oportunidade da gente acordar, da gente ascender na escala evolutiva. Porque é por isso que a fonte criadora, o nosso Pai Celestial, ou Deus, como você quiser chamar, é por isso que ele permite que essas coisas assim aconteçam. Não como um castigo, como uma punição, mas sim como uma oportunidade de reajuste, uma oportunidade de cura e de aceleração evolutiva para cada ser que participa de um evento assim, uma magnitude dessa. Mesmo que para quem olhe só com os olhos da matéria pareça crueldade, mas para quem compreende as leis espirituais, para quem busca entender, para quem vai atrás, percebe que tudo isso é movido por uma inteligência muito maior, por uma justiça que não falha e também por uma misericórdia, por uma misericórdia que nunca abandona nenhum de nós. Então, se tu chegou até aqui, guarda essa reflexão no teu coração. A vida, ela é muito maior que isso aqui. Cada um de nós está inserido em leis perfeitas que regem todo o universo. Não tem como escapar, não tem como fugir. Cada um de nós é pequenas engrenagenzinhas no meio de um sistema gigantesco e extremamente complexo. É tão complexo que a gente não consegue nem sequer imaginar. E quando tu começa a entender isso, tu percebe que a dor, ela também é um caminho, que a perda, ela também é cura, e que ninguém tá aqui por acaso. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha, mas compartilha muito, porque uma coisa que eu aprendi hoje é que o movimento de ascensão, ele é coletivo. Ninguém faz nada sozinho. E quanto mais a gente entende como funciona a vida além da vida, mais consciência a gente traz para a nossa própria caminhada aqui na Terra. E quando isso é feito em conjunto, no coletivo, tudo flui, tudo tem uma proporção muito maior do que a gente pode imaginar. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração.